Neste vídeo falarei sobre como configurar a carteira de cobrança para emitir boleto híbrido do Sicoob. E antes de configurar a carteira de cobrança, é necessário que a empresa tenha conta corrente no Sicoob, que a empresa possua certificado A1 para o CNPJ ou CPF do titular da conta, que seja criado um cadastro no portal do desenvolvedor do Sicoob para a empresa, que seja cadastrado o aplicativo Eagle Bank no portal do desenvolvedor do Sicoob, que os arquivos chaveprivada.key e chavepublica.pen do certificado digital sejam inseridos no disco C de cada um dos computadores que emitirão boletos, que haja solicitação junto à cooperativa Sicoob da empresa para liberar a funcionalidade de boleto híbrido. E no portal da revenda você encontrará o documento Pré-requisitos para a emissão de boletos híbridos do Sicoob, que contém detalhes de como realizar esses processos. Na descrição do vídeo está o link desta documentação. Além disso, deve-se ativar o adicional módulo Bank no contrato da empresa no Falcon SL, lembrando que este adicional só está disponível para o plano Eagle Gestão. E no caso de empresas que já estiverem registradas, após configurar o contrato da empresa no Falcon SL com o adicional módulo Bank, você deve reiniciar o serviço do Falcon SLL para que as alterações sejam baixadas. E após ter realizado os passos citados, é o momento de realizar algumas configurações. Para isso, acesse Sistema, Configurações, Financeiro, Bank, Geral. Altere e selecione o ambiente boleto, que deve ser Produção, e também deve ser configurado o tempo que o sistema deve aguardar o retorno da API. Este tempo deve ser em segundos. O tempo mínimo aceito é 30 segundos. Em caso de empresas que tenham uma conexão mais lenta com a internet, é indicado aumentar este tempo. Após alterar estes parâmetros, salve as configurações. E com as configurações devidamente realizadas, é o momento de cadastrar a conta corrente que será associada à carteira de cobrança do Sicoob. Para isso, acesse Cadastros, Financeiro, Cadastro de Contas Correntes, clique em Novo, preencha o campo Nome, titular informe a razão social da empresa. No campo Banco deve ser informado o código 756, informe os dados da agência e os dados da conta da empresa. Informe o código do cedente da empresa. O campo O aposto não precisa ser preenchido. Após informar estes dados, o cadastro da conta corrente já pode ser salvo. Agora é o momento de cadastrar o meio de pagamento que será utilizado para gerar os boletos para o Sicoob. Para isso, acesse Cadastros, Financeiro, Cadastro de meios de pagamento. Clique em Novo, selecione a prazo em tipo de pagamento e modalidade. Caso pretenda cobrar juros por atraso em tipo de juros, informe Simples Mensal. Em conta corrente, selecione a que se refere ao Sicoob. Em tipo fiscal, selecione Boleto Bancário. Informe o nome sugestivo para o meio de pagamento, como Boleto Híbrido Sicoob. Informe os demais dados necessários. Em relação ao percentual de juros e multa estabelecidos no meio de pagamento, vale ressaltar que devem ser correspondentes aos percentuais inseridos na carteira de cobrança. Além disso, é importante lembrar que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, a cobrança da multa não pode ser maior que 2%. E, segundo o Código Civil, os juros de mora cobrados devem ser de no máximo 1% ao mês. Valores diferentes desses deixará a empresa exposta juridicamente. Por fim, marque as opções Integrar com o módulo de contas a receber
e integrar com o recebimento de contas. Salve o cadastro e o meio de pagamento para a geração de boletos híbridos Sicoob estará configurado. O próximo passo é a configuração da carteira de cobrança. Para configurá-la, acesse Cadastros, Financeiro, Cadastro de carteiras de cobrança. Clique em Novo. Em Tipo, selecione Boleto híbrido. A opção Aceite deve ficar desmarcada se a empresa desejar que o protesto em cartório não seja feito diretamente após a data de vencimento e caso a empresa deseje que o boleto seja enviado para protesto após o vencimento, o campo Aceite deve ser marcado. A opção Carteira registrada deve ficar desmarcada, pois não é utilizada em boletos híbridos. Agora é preciso informar o nome da carteira de cobrança. Nos campos próximo nosso número e próximo número remessa, caso nunca tenha sido emitido boleto para o Sicoob, informe 1. Caso já tenha sido emitido algum boleto, informe o próximo número a ser considerado. Em conta corrente, selecione a que se refere ao Sicoob. Em meio de pagamento, selecione o que corresponde à geração de boletos do Sicoob. Selecione a espécie do título. Para preencher o campo beneficiário, primeiramente deve-se cadastrar a própria empresa como fornecedor. Então é só selecioná-la neste campo. Caso este fornecedor ainda não esteja cadastrado, você pode acessar Menu, Cadastrar fornecedor para realizar o cadastro e posteriormente selecioná-lo como beneficiário. Informe 1 para o campo Número da carteira. Os campos Variação e Convênio devem ficar com os valores padrões. Em dias limite, deve ser informada a quantidade de dias limite que o banco deve considerar para aceitar o pagamento do boleto após o vencimento. Quanto a este, se for informado um valor maior que 29 dias, será gerada uma taxa administrativa referente ao 30º dia e também a cada adicional de 30 dias. Por isso, quando o usuário informar um valor maior que 29 neste campo, é mostrada a mensagem informando que a quantidade de dias limite para o pagamento maior que 29 pode gerar taxas administrativas. Então, para que não sejam gerados custos extras para a empresa, é indicado que não seja inserido valor maior que 29 neste campo. Os demais campos da aba geral não precisam ser preenchidos. Na aba Instruções, preencha os campos que achar necessários com as informações que devem aparecer nos boletos. Caso o campo de local de pagamento não seja preenchido, nos boletos gerados aparecerá a instrução Pagar preferencialmente nas agências do Sicoob. Caso os campos Mensagem, Instrução 1 e Instrução 2 sejam preenchidos, os dados deles serão mostrados no boleto padrão. No caso do boleto carnê, aparecerá apenas o que estiver no campo Mensagem. Agora é o momento de configurar a aba de juros, multa e descontos. No grupo de juros e multa, caso a empresa opte por ter cálculo de juros e multas nos boletos, o percentual de mora/juros e o percentual de multa devem ser preenchidos. Lembrando que nestes campos devem ser informados os mesmos valores que foram inseridos no meio de pagamento vinculado à carteira de cobrança. No grupo Descontos por antecipação, é onde devem ser configurados os parâmetros para conceder desconto ao pagador, que é o cliente, nos casos que o pagamento for efetuado até uma determinada data. É obrigatório que o tipo de desconto seja informado. Logo, caso o usuário clique em salvar sem preencher este campo, será exibida uma mensagem informando sobre a obrigatoriedade de preenchimento do campo. E as opções disponíveis são: sem desconto, se for selecionada esta opção, nos boletos híbridos gerados não constarão dados de desconto, ou seja,
não será concedido nenhum desconto para o cliente quando o boleto for pago. Por isso, quando esta opção é selecionada, os campos dias de expiração, valor de desconto e percentual de desconto ficam desabilitados e com o valor padrão. Valor fixo. Se for escolhida esta opção, o campo percentual de desconto fica desabilitado e com o valor padrão, e os campos de dias de expiração e valor de desconto deverão ser informados. Caso o usuário clique em salvar sem preencher estes campos, serão exibidas mensagens informando que os campos de dias de expiração e valor de desconto devem ser maiores que zero. Em relação a dias de expiração, nele deve ser informado o número de dias antes do vencimento que o desconto é válido e, com base neste dado, será calculada a data de expiração do desconto. Por exemplo, supondo que será gerado um boleto em que o vencimento será dia 20 de junho de 2024, se este campo estiver preenchido com o valor 3, é feito o cálculo retirando 3 dias da data de vencimento, e assim o desconto será válido para pagamentos efetuados até o dia 17 de junho de 2024. Já o campo valor de desconto é onde deve-se informar o valor que deve ser abatido do boleto caso o usuário pague ele de forma antecipada até a data de expiração. Então, supondo que seja informado R$ 3 neste campo e que será gerado um boleto no valor de R$ 100, com vencimento para o dia 20 de junho de 2024 e com data de expiração do desconto em 17 de junho de 2024. Se o usuário pagar o boleto até o dia 17 de junho de 2024, terá um desconto de R$ 3, precisando pagar apenas R$ 97. Percentual. Se for selecionada esta opção, o campo valor de desconto fica desabilitado e com o valor padrão, e os campos de dias de expiração e percentual de desconto deverão ser informados. Caso o usuário clique em salvar sem preencher estes campos, serão exibidas mensagens informando que os campos de dias de expiração e percentual de desconto devem ser maiores que zero. No campo percentual de desconto, é onde deve-se informar o percentual para que seja calculado o valor que deve ser abatido do boleto caso o usuário pague ele de forma antecipada até a data de expiração. Então, supondo que seja informado 2% neste campo e que será gerado um boleto no valor de R$ 150, com vencimento para o dia 25 de junho de 2024 e com data de expiração do desconto em 22 de junho de 2024, se o usuário pagar o boleto até o dia 22 de junho de 2024, terá um desconto de R$ 3, precisando pagar apenas R$ 147. Passando para a aba Baixa Protesto e Negativação, no grupo Protesto deve ser inserida a quantidade de dias que o banco deve considerar para enviar o boleto para protesto após o vencimento. O valor inserido neste campo deve ser menor ou igual ao valor informado no campo Dias Limite. E caso ele seja preenchido com um valor maior do que estiver no campo Dias Limite, ao salvar, acontecerá o redirecionamento para a aba Geral, e o sistema mostrará uma mensagem informando que os dias limite deve ser maior ou igual a dias para protesto. Neste caso, vou deixar o campo zerado. Em relação aos grupos crédito e baixa/devolução, não devem ser configurados, pois os mesmos não são utilizados em boletos híbridos do Sicoob. Quanto ao grupo negativação, ele deve ser configurado caso a empresa deseje que o cliente seja negativado se o boleto não for pago até o vencimento. Caso contrário, não precisa ser modificado. Para configurar a negativação, deve ser informado os dias para negativação e o órgão negativador. No campo Dias para negativação, deve ser inserida a quantidade de dias que o boleto será enviado para negativação em caso de não ter sido pago. O valor inserido neste campo deve ser menor ou igual ao valor informado no campo Dias Limite. E caso ele seja preenchido com um valor maior do que o que estiver no campo Dias Limite,
Ao salvar, acontecerá o redirecionamento para a aba geral e o sistema mostrará uma mensagem informando que os dias limite deve ser maior ou igual a dias para negativação. Continuando aqui com as configurações de negativação, sempre que o campo dias para negativação for maior que zero, é obrigatório selecionar o órgão negativador. Para demonstrar, vou informar 10 neste campo e tentar salvar, sem preencher o campo de órgão negativador. E como você pode observar, o sistema exibe uma mensagem informando que o campo é de preenchimento obrigatório. Em relação ao órgão negativador, atualmente é possível negativar no Serasa. Da mesma forma, caso o campo dias para negativação esteja zerado e o órgão negativador preenchido, ao salvar, será mostrada uma mensagem informando que dias para negativação deve ter um valor maior que zero. E sempre que a negativação for configurada, ou seja, quando o campo dias para negativação for alterado de zero para um valor maior que zero, e o campo órgão negativador for selecionado, ao salvar, será mostrada uma mensagem informando que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a negativação do pagador pode incorrer em processos por danos materiais e morais, e que, além disso, a negativação implica em custos adicionais para a empresa. Se o usuário clicar em não, é mostrada uma mensagem informando que, para salvar o cadastro da carteira de cobrança, é necessário configurar as opções de negativação corretamente. Neste caso, deve-se zerar o campo de dias para negativação e deixar o campo órgão negativador vazio. Agora, se ao salvar o usuário clicar em sim, será mostrada a tela de autenticação. Se for informado os dados de um usuário diferente do que estiver logado, e ao clicar em OK ou cancelar, será mostrada uma mensagem informando que esta operação só poderá ser realizada pelo usuário logado no sistema. E se ao salvar o usuário clicar em sim e na tela de autenticação inserir o usuário correto, o cadastro da carteira de cobrança será salvo. Além disso, será enviado um e-mail como este que está na tela para o suporte da Eagle, alertando sobre a configuração que foi feita para que possa ser verificado com o responsável pela empresa se a configuração foi feita intencionalmente. E por fim, temos a aba Integração. Nela existe o campo Último ID externo, que o sistema já preenche automaticamente. O campo Token é um campo de preenchimento obrigatório e, caso o usuário tente salvar sem preenchê-lo, será mostrada uma mensagem informando da obrigatoriedade do campo. No campo Token deve ser informado o Client ID. Para isso, você deve acessar os meus aplicativos no portal do desenvolvedor do Sicoob, copiar o dado do campo e colar no campo Token. E após realizar todas as configurações mencionadas, o cadastro da carteira de cobrança já estará configurado para emissão de boletos híbridos do Sicoob.